Olá, eu sou o professor Henrique. Esse vídeo faz parte das oficinas pedagógicas e educacionais com ênfase na gamificação. A temática, o videogame, histórias e gerações, traz nesse nosso encontro a história da Atari, videogame da segunda geração e que fez parte da minha pré-adolescência. A Atari é um videogame de segunda geração e foi lançado o Atari 2600 nos Estados Unidos em 1977, atingindo grande sucesso por lá. Foi ele que popularizou o sistema de troca de cartuchos nos videogames, pois até então boa parte dos consoles produzidos tinham apenas jogos em sua memória e não poderiam ser alimentados com novos jogos. Há 40 ou 50 anos, jogar videogame não era uma tarefa tão simples como é hoje, ainda que houvesse opções como Tennis for Two, Space War e o console Megavox Odyssey. Foi o Atari que revolucionou o mercado. E em 1972, a empresa marcou seu nome na história como uma das pioneiras do setor. Isso porque ajudou a popularizar os jogos domésticos em escala mundial. A princípio, com o lançamento de Pong e fliperamas e mais tarde com o Video Computer System, a empresa pode ser considerada a matriarca do mundo dos games. Nessa imagem, o Pong. Pong era um jogo simples, mas revolucionário para a época, né? Lembra que nós estamos falando da década de 1970. Com a cara nova, a Atari lançou o Pong, que é esta que vocês veem no vídeo aí, para o fliperama. O jogo consistia numa batalha de tênis vista de cima. No entanto, a limitação gráfica da época apresentava a bola como um simples quadrado e os jogadores como barras verticais. Pong era um fenômeno em bares e arcades, com mais de 7 mil unidades vendidas em apenas um semestre. Não tive oportunidade de conhecer pessoalmente um aparelho desse, mas já joguei em emuladores. Dos jogos do Atari, que vou trazer para vocês no decorrer deste vídeo, este é um dos principais, o Enduro. É um jogo de corrida produzida pela Activision em 1983 para o console Atari 2600. Foi um dos últimos sucessos da Atari antes da crise eletrônica. O jogo apresenta um ciclo diurno e noturno, criando um novo conceito nos games. Em Enduro, o jogador controla um veículo similar a um carro de Fórmula 1. O objetivo da corrida é ultrapassar uma certa quantidade de carros a cada dia, para permitir ao jogador continuar correndo no dia seguinte. O jogador deve desviar de outros pilotos, ultrapassando 200 carros no primeiro dia e 300 carros nos dias posteriores. A jogabilidade é bem simples. Não cabe lembrar que não havia pause, ou seja, você tinha que jogar e meter o dedo no botão. O controle do Atari era um manche e apenas um botão. O Enduro era jogabilidade, como disse, muito simples. Acelerar é só apertar o botão, mas tu podia tirar um pouquinho o dedo do botão para descansar, relaxar, né? Tomar uma nova postura, que ele tinha uma velocidade em cruzeiro, como se diz, né? Uma velocidade lenta, mas que ultrapassava os carrinhos. No primeiro dia, caso você batesse em algum carro, 2 ou 3 lhe passavam. A partir do segundo dia, cada batida, o número de carros que lhe ultrapassavam era sempre maior. Se você batesse nas laterais da pista, perdia velocidade e até mesmo era jogado para o meio da pista, tendo problema de bater em algum dos carros. Eu joguei um pouquinho e gravei o vídeo que nós vamos assistir agora, tá bem? Aí o som típico dele, que é o som do carrinho. Vamos lá.
Essa é a fase da neve. Ih! Quase finalizando. E recebemos a bandeirada antes do amanhecer. Essa é a jogabilidade do Enduro. As versões do Atari. O Atari teve várias versões a partir da sua origem, o Atari 2600. O Atari 2600 foi um videogame lançado em 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil. É considerado um símbolo cultural dos anos 80, foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 1984 a 1986, e seus jogos permanecem na memória de muitos que viveram a juventude dessa época. O Atari possuía 3 chips, incluindo um processador 6507 de 8 bits, com clock de 1 MHz, um chip que oferecia interface de vídeo com uma resolução com 128 cores e áudio, e um chip responsável pelos espaçosos 128 bytes de memória RAM. Apesar das limitações, o Atari possibilitou o desenvolvimento de jogos relativamente complexos e desafiantes. Então, das versões, a principal é essa, o Atari 2600. Particularmente eu joguei por volta de 1988, 89 e consegui ter o meu, que eu comprei em 1999, Natal de virada de 1999 para 2000. Mas era um jogo, é um console que para a época em que foi lançado aqui no Brasil era a referência dos jogos eletrônicos, né? Era a referência de uma nova tecnologia, era a referência da transformação cultural e de entretenimento. Então esse é o modelo do Atari, que todo mundo lembra. Apesar de ser conhecido apenas como Atari, o videogame ainda teve outra versão mais potente, o Atari 5200, mas que não foi tão marcante. Lançado em 1977, então, novamente, chegou no Brasil em 83. As outras versões, essa talvez é uma das mais conhecidas pelo seu formato, porque durante a expansão do Nintendinho, a Dynavision também lançou o seu console para similar ao Nintendo. Então a Dynavision, apesar de ser bastante conhecida como um clone do NES, do Nintendo, o sistema começou a sua história como uma versão do Atari 2600, lançado pela Dynacom, que já produzia os cartuchos do Atari no país, mas o console só foi lançado em 1983. Um dos pontos mais interessantes do Dynavision é que ele trazia um joystick com qualidade superior à do Atari original, que era horrível e que quebrava com facilidade. Esse controle que vocês estão vendo também acompanhou o console da Nintendo. O Gemini, esse eu não conheci, pessoalmente não. Foi criado pela Coleco, mesma fabricante do ColecoVision. O Gemini é talvez o clone mais conhecido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, facilmente pode ser adquirido por colecionadores, né? Mas pessoalmente eu nunca vi um. O Onix Jr.
Este foi o primeiro que eu vi ele primeiro do que o Atari 2600. É considerado por muitos como a versão mais difícil de ser encontrada do Atari no Brasil, mas que conta com registro fotográfico. O Onix Junior foi fabricado pela Micro Digital e lançado em 1985. Eu conheci ele, como disse, primeiro e achei fantástico o controle. O controle era totalmente psicodélico para aquela época, né? Um controle fora do comum. Então, apesar de ter um visual chamativo na sua cor verde oliva, a função mais interessante do console é que ele trazia uma chave de pause, algo inovador para a época, que nem a Atari tinha. Entre os jogos, já apresentei o Enduro. Este é um outro sucesso clássico do Atari, que é o River Raid. O jogador controla um pequeno avião amarelo que deve percorrer o rio, atirando em tudo que estiver em seu caminho: aviões, helicópteros, barcos, pontes e muito mais. Tudo é destrutível e lhe dará pontos, inclusive os tanques de combustível que o jogador deve coletar para continuar seu voo. Portanto, cuidado para não acertá-los. Tome cuidado para não encostar nas bordas do rio, pois isso fará com que seu avião seja abatido. O mesmo irá acontecer caso você encoste em um dos veículos ou obstáculos. A cada avanço de tela, os navios, helicópteros, muitos ficam estáticos, outros em movimento. Há também pontes que você deve destruir, aviões que cruzam de um lado ao outro da tela. E também é bom destacar que quando você passa pelo ícone do combustível, quando está se abastecendo, no finalzinho, claro que você está terminando, se você atirar você vai destruí-lo. Não perderá o combustível, mas ganhará pontos, né? Então o River Raid possui gráficos coloridos e bem desenhados, tanto em relação aos veículos como para os objetos estáticos como casas e árvores. Tá? Também joguei um pouquinho, gravei, não leva em consideração, tá? Foi horrível. Uhul. Esse era o River Raid. Entre os consoles da sequência, as versões, o Memory Game, que foi lançado com uma opção barata, já no fim da era Atari no Brasil. O Memory Game era produzido pela Milmar, era diferente em virtude dos jogos embutidos na memória. Ele trazia versões com 16, 32, 64, 128 e 256 jogos. Mesmo com os jogos na memória, ele ainda era possível encaixar os cartuchos da Atari. O controle quadrado é o mesmo modelo visto no Nintendinho. A CCE, com seu Super Game, esse também eu tenho, esse Super Game, ele foi lançado em duas versões, a versão VG 2800 e a VG 3000. O Super Game foi a última tentativa da empresa em tornar suas vendas mais eficientes para o público. No ano seguinte ao lançamento do Super Game VG 2800, a lei de reserva do mercado de informática no Brasil ainda era vigente e clones do Atari 2600 eram produzidos e comercializados livremente. Neste ano, a CCE decidiu lançar o que seria o último modelo de Super Game, o VG 3000. Este modelo é ainda compatível com os cartuchos de Atari 2600 e possui um novo design, agora mais simples em relação ao seu antecessor. O principal motivo dessa decisão era deixar o valor final do console o mais baixo possível, garantindo assim chances contra os concorrentes.
O controle era o mesmo do Atari 2600, um manche com apenas um botão. Em alguns consoles, no Atari, nesse Super Game, no Dynavision, até se você preferir e achar conveniente, para aqueles que são da minha época, pode colocar um controle do Mega Drive de 6 botões ali. E o botão de pause funciona. Como? Não sei, mas funciona. Enquanto não apresentava novidades quanto aos seus jogos e processador, seu visual teve mudanças notáveis. Então foi lançado o VG3000 com duas opções de cores, preto ou vermelho. Seu design agora era original, mais simples e compacto. Os vários botões do console anterior foram reduzidos a 3. Uma chave de liga e desliga, o botão jogo e o botão início. Possui fonte interna bivolt, que pode ter as voltagens alteradas através de um chaveamento na lateral do console. Seus controles também eram uma novidade, parecido com os do Gemini da Coleco. Consistem em uma base com uma alavanca e um botão lateral. Embora já tivesse dois controles integrados, o console também possuía uma entrada de controle compatível com controles de outro Super Game e Atari 2600. Essa entrada existe para substituir o primeiro controle e, em caso de mau funcionamento, ou meramente usar um controle diferente. O terceiro jogo que eu trago para vocês é o Sea Quest. Esse é um jogo também muito viciante para a época. Vivendo em um submarino amarelo, o jogador deve resgatar os mergulhadores que estão perdidos no oceano. Enquanto tenta encontrá-los, o jogador terá que tomar cuidado com os diversos tubarões e submarinos inimigos que tentarão lhe atacar. Além dos inimigos, existe um outro pequeno detalhe. Caso o submarino esteja totalmente embaixo d'água, você perderá o oxigênio aos poucos, sendo necessário calcular bem quando é melhor submergir. A Activision não achou que o jogo estava difícil o suficiente, então duas regras foram criadas. O jogador só poderá tirar seu submarino da água para recuperar todo o oxigênio se ele estiver resgatado 6 mergulhadores. Caso contrário, você perderá um mergulhador. Vamos assistir? Cada 10 mil ganha uma vida. Os peixes vêm simples, vêm duplas, trios, aumentam a velocidade. Com o passar do tempo, o jogo vai ficando mais difícil. Agora apareceu lá em cima um submarino. Você não pode bater nele. E sempre que subir, tem que subir atrás dele. Porque você para, ele não. Esse é o Sea Quest. Na década de 1970, vigorava no Brasil uma lei de reserva de mercado. Essa lei proibia a importação de componentes e equipamentos eletrônicos e de informática. Isso fez com que todas as novidades nessa área não conseguissem entrar no Brasil de forma lícita, sem que fossem produzidas por aqui. Diante disso, empresas brasileiras começaram a copiar os hardwares dos videogames estrangeiros, em especial o Atari. E assim, começaram a ser lançados aqui, no começo da década de 1980, diversos consoles compatíveis com o Atari 2600, tais como o Dynavision e o Dactari. Apenas no final de 1983 é que o Atari chegou oficialmente no país pelas mãos da Polivox, uma subsidiária da Gradiente. Naquele tempo, o Atari começou a estourar de vez no Brasil.
pois juntou a grande gama de consoles e jogos lançados pelas empresas clone brasileiras com o console oficial e os games vendidos com o selo da Atari. E quantos games inesquecíveis essa época nos trouxe, como Pitfall, Enduro, River Ride, Adventure, Pac-Man e o Decathlon, famoso por destruir os controles. Decathlon, como o próprio nome diz, vem das Olimpíadas, e o controle de tanto você fazer os movimentos, principalmente para o salto de distância e arremesso do martelo, era muito fácil quebrar ele, era muito frágil. Esse era o controle. Nesse período, outras empresas, percebendo o sucesso da Atari no Brasil, lançaram 2 consoles concorrentes, o Mattel Intellivision, lançado no Brasil pela Digiplay, e o Magnavox Odyssey, lançado por aqui por sua subsidiária brasileira Philips. Ambos obtiveram relativo sucesso por aqui, mas sem tirar o brilho do videogame da Atari. A própria Atari, temendo a concorrência desses consoles, lançou nos Estados Unidos um novo console chamado Atari 5200. Se no Brasil tudo ia bem, nos Estados Unidos não se podia dizer o mesmo, pois uma grande crise praticamente acabou com o mercado de videogames americano. Por lá, diversos consoles haviam sido lançados e muitos amargaram o encalhe nas prateleiras. E acredite, a Atari foi uma das grandes responsáveis por essa crise, devido a diversas decisões erradas tomadas pela empresa. A mais célebre é referente ao jogo do filme ET, que devido a um lançamento precipitado, um jogo na época tinha tempo mínimo de desenvolvimento de 3 meses, e o ET foi desenvolvido em 5 semanas e meia. O game lançado era injogável, carregando até hoje o título de um dos piores jogos de todos os tempos. E o problema não se resumia a isso. A Atari teve a brilhante ideia de produzir uma quantidade de cartuchos do ET muito superior à base de consoles vendidos. Se não me engano, a Atari vendeu 3 milhões de consoles e esse jogo foi produzido 7 milhões de cópias, ou seja, o dobro do que foi vendido de consoles. Essa é uma etiqueta promocional do jogo do ET da Atari. Pesquisando na internet, você pode achar uma matéria sobre historiadores e pesquisadores que foram até ao deserto onde foi enterrado esses cartuchos e desenterraram eles. É uma matéria bem interessante que você pode encontrar na internet. Bem como outros vídeos que falam sobre os mais variados consoles, inclusive é esse que eu também estou fazendo e mostrando agora. Talvez um dos games mais conhecidos de todos os tempos seja o Pac-Man, ou aqui chamado de Come Come. A premissa é a que conhecemos até hoje, controlar o famoso mascote dentro do enorme labirinto e fugir dos fantasmas, né? O jogo muda quando Pac-Man consome a pílula de poder que permite consumir os fantasmas por curto tempo. Dá uma olhadinha no vídeo. A variar, joguei Superman.
Esse é o Come Come. Dentro dos colecionáveis, na minha infância, marcou por 2 chicletes, 2 chicles de bola, gomas de mascar, como alguns outros conhecem, Ping Pong e Plock. Ping Pong trazia figurinhas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Mundo, e o Plock trazia, na finalzinho da década de 1980, os jogos do Atari. Como vocês podem ver, as figurinhas eram relacionadas aos jogos lançados pelo game pela Atari. Então era muito fácil encontrar na rua ou gastar as poucas moedas que tu tinha para comprar o chiclete para colecionar as figurinhas. E na escola era uma doideira, né? O pessoal ia para bater figurinha, né? O bafo, como se dizem, né? Esses colecionáveis então eram as propagandas da época, né? Que saíam nas revistinhas, nos gibis, nas histórias em quadrinhos ou outras revistas da época. Sorteavam os Ataris, cartuchos, o álbum de figurinha. As figurinhas eu tinha, o álbum eu nunca consegui, mas tudo bem, faz parte, né? Também faz parte dessas colecionáveis as revistas, né? Então, as revistas que a partir da década de 1990 era muito fácil encontrar nas bancas e nos jornaleiros, eram revistas especializadas nas mais variadas plataformas e consoles, como Ação Game, Super Game Power, Videogame, Nintendo World e várias outras revistas. Eram revistas que traziam os lançamentos do mercado de videogames, de jogos, de consoles, protótipos que estavam sendo elaborados, sejam eles produzidos ou não, dicas, detonados, matérias especiais. E essa revista ela foi lançada entre o ano 2010 e 2011. Era uma revista bimestral e era uma revista retrô. Se chamava Jogos 80 e ela fazia referência aos jogos e consoles da década de 1980, entre elas o Atari. Como vocês podem ver em algumas páginas que eu trago para vocês, eles falavam sobre o Atari 2600, como foi feito, como era produzido, o que trazia dentro de sua placa, a ideia da época, né? As curiosidades. Era uma revista muito bacana, bem retrô, né? Produzida, né? Como disse, entre 2010 e 2011. Entre os jogos tradicionais, para aqueles que são da minha geração, entre 40 e 50 anos, o Pitfall, o River Raid, que vocês já viram, Space Invaders, os jogos lançados pela Polivox, como Aero, Galaxian, Enduro, os da CCE. Eram jogos que hoje em dia não tem grande referência, não tem gráficos, sons, jogabilidade com os videogames dessa nossa última geração. Mas para aquela época era um sucesso estrondoso. Trago para vocês os comerciais da televisão brasileira, que para vocês terem uma noção e talvez terem uma interpretação de como era a cultura daquela época. Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. Atari Videogame. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Alô? É a patrulha. Vai, filho, agora!
soccer to play Atari. You need more practice, Haley. You can't keep me in here, Atari. The Atari video computer system is 20 cartridges with 1,300 game variations you play on your own TV set. Don't just watch television tonight. Play it. Okay. Bom, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Essas são as fontes de pesquisas do material aqui apresentado. Espero que tenham gostado. O próximo material será sobre o Odyssey. E vamos dar continuidade então à história e às gerações dos videogames.